Capítulo 33. O peso da culpa. A manhã se arrastava cinzenta, abafada, com um silêncio que não parecia natural. Não era silêncio de paz, mas de algo que se segura na garganta do mundo antes de desabar. Dentro da casa grande, o fogo da lareira já não aquecia, apenas lançava sombras trêmulas nas paredes, como se até ele soubesse que nada ali poderia ser aquecido. Cesto estava sentado no banco mais próximo da parede, as mãos trêmulas entrelaçadas, o olhar fixo no vazio, como se falasse não com Énora, mas com os fantasmas que agora o rodeavam. Eu deveria. Sua voz quebrou, ter impedido isso. Énora, sentada à sua frente, o olhava com olhos fundos, vermelhos. Ela apertava o xale contra o peito, os dedos crispados, pálidos, trêmulos, tão frágeis quanto a esperança que ainda tentava segurar. Eu vi. Ele continuou, engolindo seco, apertando mais forte as mãos. E o vi. Desde o começo, sabia que não dava, que era impossível, que era suicídio. Fechou os olhos, respirou fundo, como quem tenta não ser engolido pelo próprio peito. E mesmo assim eu conduzi cada um deles, cada um, pro abismo. Sua voz tremia. E, agora, não mais como comandante, nem como líder, mas como um homem, despido de tudo. Eles olhavam para mim. Apertou os olhos, e uma lágrima solitária escapou, esperando que eu dissesse o que fazer, esperando que eu desse sentido para aquilo, que mostrasse uma saída. O punho bateu na coxa, como se quisesse punir o próprio corpo por não ter sido mais. E eu não sabia. Eu não sei o que dizer. Énora, eu não sei mais quem eu sou. Ergueu o olhar para ela, olhos que pareciam ter envelhecido 10 anos desde ontem. Um bom líder. Sua voz falhou. Um bom líder teria impedido aquilo. Teria visto o que estava na cara, que era uma sentença. Seu olhar se perdeu no chão, e então, como se os nomes pesassem mais do que o ar nos pulmões, ele começou a sussurrá-los. Efialtes, Brennus, Anateron, Leovidildo, Los, Hamesh. Parou, a garganta fechou, e talvez, a voz quase desfeita, até Yoruerte. Énora apertou os olhos, o corpo todo se encolheu. Um tremor violento percorreu seu peito. Ela tentou falar, mas só saiu um soluço. Ele percebeu, endureceu o maxilar, respirou fundo, segurou as próprias mãos. A voz baixou até quase um sussurro. Estou morrendo por dentro, Énora. Ela se inclinou, segurou-lhe as mãos, apertou com força, mas não disse que ia ficar tudo bem, porque não ia. Não havia mentira capaz de sustentar isso. Você fez o que podia, sussurrou, o que qualquer um faria, tentando salvar os nossos. Cesto negou com a cabeça, apertou os olhos. Eu não sei mais, nem se ainda sou um deles. Foi quando os gritos começaram, de fora, o som de madeira sendo quebrada, de portas arrombadas, de mulheres gritando, de cães latindo. Cesto ergueu a cabeça num sobressalto. Não, agora, não. Correu até a janela, do outro lado da rua. Soldados romanos arrancavam um homem pela gola, jogando-o ao chão. Outro era chutado nas costelas. Uma mulher tentava proteger uma criança, mas levou uma coronhada no rosto que a fez cair, desmaiada. Pelas vielas da vila, barris eram derrubados, mantimentos saqueados, portas esmurradas, móveis despedaçados. Alguns homens, talvez ex-combatentes, talvez apenas azarados, eram amarrados e colocados de joelhos na praça, sob ameaças de espadas erguidas. Um dos soldados gritava: quem lutou contra Roma? Quem? Digam agora. Outro apontava com a lança, rodando entre os camponeses. Eu reconheço esse aqui. Ele estava no fronte, e, sem esperar confirmação, cravou-lhe a lâmina no estômago. O corpo tombou. Não temos o dia inteiro, berrava o centurião. Entreguem os culpados ou a vila toda será executada. Cesto olhou para Énora. Ela já estava pálida, segurando o peito, os olhos arregalados. Não, balbuciava. Não pode ser. Cesto pegou a espada. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais perigoso, de raiva. Fique aqui. Sua voz voltou a ser de pedra. De quem, por mais despedaçado que esteja, ainda não se quebrou inteiro. Fique. Saiu. Quando cruzou a porta, já não andava como um homem. Andava como um animal que sabe que vai morrer, mas que antes levará quantos puder junto. Marchou até a praça, rompendo o cerco de soldados.
ignorando lanças apontadas, ignorando gritos. Parou diante do centurião, ergueu a mão. Chega, sua voz cortou o barulho como lâmina. Chega dessa palhaçada. O centurião se virou, meio surpreso com a ousadia. E quem, em nome de todos os deuses, você pensa que é? Cesto cruzou os braços, com o peito estufado, olhando-o nos olhos. O homem com quem você vai falar, se não quiser que isso piore. Silêncio, por um segundo, só o som do vento. Os soldados olharam o centurião, que apertou o cabo da espada, ponderando se arrancava-lhe a cabeça ali mesmo, ou se ouvia. Cesto avançou um passo, olho fixo. Você quer saber quem estava na batalha? Você quer resolver isso? Ou prefere que isso vire uma chacina inútil? O centurião apertou os dentes. O olhar avaliava medindo o risco, medindo o custo. Por fim, grunhiu: tragam uma cadeira. Vamos conversar. No salão da casa grande. Completou Cesto, firme e sem armas. O centurião sorriu de lado. Então é você. Você é o tal Cesto. Eu sou, respondeu, seco. E se quiser respostas, é comigo que vai falar. O som das botas romanas, das lanças batendo contra os escudos, dos gritos e do choro ainda ecoava pela vila quando Cesto retornou à casa. Suas mãos tremiam, o maxilar seguia travado, mas seus olhos já não tremiam mais. Encontrou Ezra na sala, tenso, mãos cruzadas, assistindo tudo da fresta da janela. Antes que dissesse qualquer coisa, Cesto foi direto. Ezra. A voz era um golpe seco. Desenterre. Ezra virou o rosto, franzindo a testa. Tem certeza? Cesto apertou o punho. Eu disse, desenterre, pegue parte do que estava na caverna da serpente, ouro, prata, joias, o que tiver. Seus olhos endureceram. Vamos comprar nossa dignidade. Ezra respirou fundo. Sabia que aquele dia podia chegar. Só não pensou que chegaria assim, cuspido, arrastado. Vai demorar 1 hora, talvez menos. Respondeu, já ajeitando a capa. Corra, ordenou Cesto, antes que eles decidam que não vale a pena esperar. Menos de 1 hora depois, Ezra voltou, sujo de barro até os joelhos, com um saco de couro pesado, rangendo a cada passo. Cesto o recebeu na porta, abriu o saco. O brilho do ouro reluziu até no rosto dos soldados que vigiavam a entrada da casa. Cesto encheu uma bacia com moedas, pingentes, anéis, pedaços de prata e pedras preciosas. Depois segurou com ambas as mãos e entrou no salão, onde o centurião já aguardava, sentado de pernas abertas, batendo o dedo na mesa como quem contava o tempo. Assim que viu o ouro, o romano arqueou uma sobrancelha. Bom, comentou, cruzando os braços, isso começa a se parecer mais com uma conversa civilizada. Cesto largou o ouro sobre a mesa com o estrondo de quem despeja não só moedas, mas também o próprio orgulho. Isso, disse, com a voz baixa, firme, é para que a violência termine, agora, e que ninguém mais aqui morra hoje. O centurião inclinou-se para a frente, passando os dedos entre as moedas, pegando um pedaço de jade, depois uma corrente de ouro. Belo, comentou, sem disfarçar o prazer. Muito belo. Ergueu os olhos, avaliando Cesto. E, suponho que isso seja só o começo, não? Cesto respirou fundo. Roma quer o que quer, escravos, tributos, obediência. Olhou diretamente nos olhos do romano. Não daremos homens, mulheres nem crianças. Não como escravos. O centurião sorriu de lado, ajeitando a capa sobre o ombro. Isso não é como as coisas costumam funcionar. Cesto se manteve impassível. Então mude. O romano se recostou, passando a mão no queixo. E, o que propõe? Cesto estendeu as mãos sobre a mesa, cruzando os dedos. Que Roma receba o que Roma deseja, em ouro, em prata, em tudo que tivermos desde que estejamos vivos para produzir, para trabalhar, para pagar. O centurião respirou fundo, avaliou, fez cálculos invisíveis no próprio olhar. Vocês, olhou ao redor, rindo, vão se fazer de romanos, então? Cesto não sorriu, não piscou. Não, respondeu, seco. Vamos ser prisioneiros, aqui. O silêncio durou alguns segundos. Por fim, o romano deu de ombros. Está bem, está bem. Bateu com força na mesa. Um acordo. Apontou o dedo para Cesto. A partir de hoje, vocês pagam, anualmente, metade do que produzirem em valor, seja grãos, metais, madeira, o que for, ou em moedas. Ergueu-se, andando devagar ao redor da mesa. Nenhum homem, nenhuma mulher daqui irá para as minas.
nenhuma criança irá para os leilões, mas ergueu o dedo, e o ouro parar de chegar. Se o tributo não for pago, bateu o punho na mão aberta, fazendo eco no salão. Voltaremos, e quando voltarmos, não haverá conversa. Sesto apenas assentiu. Vai ser pago. O centurião pegou 2 sacolas e começou a encher com parte do ouro da mesa. Seus tenentes fizeram o mesmo, sem vergonha, sem disfarce. E o centurião ajeitou o cinturão. Não se preocupe. Vamos enviar um tabelião. O tributo será formalizado, com selo, com assinatura. Olhou novamente para Sesto. Seja bem-vindo ao Império. E, sem mais uma palavra, os soldados começaram a se afastar. Levaram ouro, quebraram menos do que pretendiam, mas deixaram para trás o cheiro da humilhação. Quando o último elmo desapareceu na estrada, Sesto permaneceu parado na frente da casa, as mãos cerradas, o corpo rígido. A vila inteira estava em silêncio. Homens, mulheres, velhos, crianças, todos observavam. Então, ele virou-se, olhou todos e disse em voz alta, forte, rouca, como um decreto que atravessaria gerações, para que não nos levem como escravos. Apertou os dentes, seremos seus escravos aqui. O silêncio foi absoluto. Apenas o vento respondeu, levando suas palavras para o campo, para as árvores, para os deuses e para a história. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.